Bem-vindo novamente ao curso Monomassa. Dando continuidade então ao nosso Question Assignment Endpoint, agora nós precisamos terminar o nosso CRUD. Bom, próximo passo nós temos o Get Question by ID. Lembrando que esse nosso Get Question ele é customizado, não é qualquer questão que nós podemos exibir. Já temos aqui também os nossos dois métodos que fazem parte aqui do nosso Get Question by ID. Bom, o que a gente está precisando fazer agora é o Create. Então vamos no Question Endpoint, vamos procurar aqui, Question Endpoint, vamos copiar o Create de lá. Selecionando aqui, Ctrl C, aqui, Ctrl V. Bom, vamos fazer aqui. Primeira coisa é trocar aqui a documentação. Vamos colocar aqui, Associate a Question to an Assignment and return the question assignment created. Bom, então nada muito complicado. Agora a gente tem que pensar em como nós vamos fazer esse método create. A primeira coisa é, você pode ver aqui que nós sempre começamos os creates com esse throw resource not found if it does not exist. Então, por enquanto está tudo bem. O problema é que agora nós temos um question assignment. Então vamos trocar aqui question assignment. E aqui vamos colocar question assignment. Bom, no question assignment nós temos o nosso get question. Então, question assignment.get question. Nós temos que verificar se aquela questão ela existe e também se aquele assignment ele existe. Então, por via das dúvidas, nós temos que checar os dois, porque os dois objetos, se forem passados errados, vão dar problema aqui no nosso banco de dados. E aqui, nós podemos passar aqui o question repository e o assignment repository. Ainda não tem, então o que nós fazemos? Criamos um assignment repository aqui. Temos o question repository, Ctrl D, assignment repository. Adiciona esse cara, Alt Enter, add o add parameter to constructor. Agora vamos voltar lá embaixo. Legal. Então temos o question assignment.get question, question repository e assignment repository. Eles vão checar se existe. Nós podemos colocar aqui question not found e assignment not found. Bom, esses métodos aqui estão meio que sendo repetidos. A gente pode extrair ele para um outro método. Então seleciona todo mundo. Se não me engano é Ctrl Shift M. Tá, não lembro como é que é essa tecla aqui. Então a gente vem aqui em cima, em Code. Nós temos Refactor em algum lugar. Reformate, rearrange. Sem a tecla de atalho, nem sei, tá aqui. Refactor. Nós podemos tirar esse cara. Extract. Method. Então a tecla de atalho é essa daqui. Beleza. Então nós podemos dar um nome aqui. Vamos dar o nome validate question and assignment existence. E ele vai receber um question assignment. Legal. Agora sim, nosso método ficou um pouquinho mais limpo. Bom, agora nós temos que fazer uma outra coisa aqui. Nós temos que colocar um if e verificar se essa questão ela já existe. A questão ela já está associada no nosso assignment. Então imagina, você tem uma questão lá, você tem uma prova, um assignment, uma prova de Java, e uma questão que é classe. Você não pode adicionar essa questão duas vezes. É lógico, você está fazendo isso, não vai ter nenhum problema, mas imagine que
um terceiro desenvolvedor está utilizando a sua API. Então você tem que estar preparado para todos esses tipos de casos. E a gente vai ter que fazer, na verdade, uma query, porque no momento não temos como nós sabermos se já existe ou não. Daria para você buscar todas as questões associadas a um question assignment e fazer tudo no Java, mas eu acho melhor a gente fazer esse caso aqui diretamente no banco de dados. Então vamos lá no nosso question assignment repository. Cadê? Repository. Question assignment repository. E vamos criar um método aqui. Deixa eu ver o nome que a gente pode dar para esse método. Primeira coisa é fazer a query, mais fácil. Bom, vamos lá. Select, entre aspas duplas. Select question assignment from question assignment QA. Então select QA from question assignment QA where QA.question.id igual o cara que vier no primeiro parâmetro que nós vamos criar ainda. And nós precisamos do assignment também, que é a.assignment.id igual o que vier no segundo parâmetro do nosso método. Então a gente diminui aqui. Bom, agora a gente só precisa colocar o resto do nossa validação. Para todos eles sempre tem que validar quem é o professor e se esses caras já estão habilitados. Ctrl C, Ctrl V. Então tem um erro aqui porque está faltando o nome do método, mas nós já vamos criar aqui esse método. Bom, a nomenclatura do método é algo muito importante. Esse método está listando todas as questões relacionadas a um assignment. Na verdade, a gente está listando todos os questions assignments por questão e assignment. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui void, na verdade void não, retornar uma lista de question assignment. Importa esse cara, javatil.list. O nome vamos colocar list. List question assignment by question and assignment. Olha que nome bonito. E aí agora a gente vai pegar aqui question ID e long assignment ID. Espero que vocês estejam com problema que nem eu para colocar o nome assignment correto. Um nomezinho chato. Bom, então o que esse cara vai fazer? Ele vai trazer todos os questions assignment que estiver relacionado com aquela questão e relacionado com aquele assignment. Então imagina que o assignment aqui, prova Java, o que é classe, se já estiver associado, significa que ele vai trazer, no caso aqui, um valor. Bom, então agora que nós já temos esse cara, nós podemos voltar para o nosso question endpoint e vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar esse cara num outro método para ficar esse método aqui bem limpinho. Private, Ctrl Shift L para organizar o código, Boolean, por quê? Porque eu só quero saber se já existe ou não aquela questão. Is question already associated with assignment. E eu vou passar um question assignment. Então, o que esse método vai fazer? Ele vai fazer uma consulta, um question assignment repository para aquele método que nós acabamos de criar, passando o question assignment.get. Bom, vai ficar muito grande aqui na tela, então deixa eu fazer algo só para ficar um pouquinho menor. Long question ID recebe question assignment.getQuestion.getID long assignment ID recebe
question assignment ponto get assignment ponto get id. Então estou fazendo isso porque senão vai ficar muito grande, apesar de tudo aqui já está meio grande. E aqui nós vamos passar question id, assignment id. Legal. Então esse cara, se nós colocarmos aqui alt enter, local variable, nós temos aqui questions assignment. Vamos fazer a nossa lógica. Retorna. A pergunta é question, a questão question already associated with assignment, ou seja, a questão já está associada com o assignment. É isso que eu estou perguntando. Então, se eu retornar aqui question assignment ponto is empty, não vai bater com o que a gente está perguntando. Por quê? Se estiver associado, significa que esse cara aqui tem que ser a forma negativa. Estamos fazendo a negação. Is question already associated with assignment? Ou seja, a questão já está associada com assignment. Eu vou retornar. Se ele está vazio, a gente retorna esse cara aqui como true. Ou seja, significa que não está associado. E vamos colocar aqui no nosso if. If is question already associated with assignment, passando aquele question assignment. Legal, então se a questão, se esse cara retornar verdadeiro, o que nós vamos fazer aqui? Return new response entity. Nesse caso eu vou optar por o not modified, ou seja, o cara tentou adicionar uma questão que já existe, simplesmente ignora ela. Bom, caso passe desse cara, significa que nós temos que criar question assignment.set professor, endpoint util, extract professor token. Isso aqui a gente não vai mudar nada. E return new response entity question assignment repository ponto save question assignment. Bom, então esse é o nosso método create. Agora nós precisamos fazer o nosso método delete. Vamos terminar essa aula por aqui para não ficar muito longa. Na próxima aula nós vamos fazer o método delete e o update. Então vejo vocês na próxima aula. Até mais!